Shalom, queridos. Eu sou Francisco Nicolau, sou apóstolo, faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro, também faço parte da RANC, Rede Apostólica de Ministérios Cristãos. Estou ligado ao Global Sphere Center, em Dallas, Texas, quando tenho a paternidade do apóstolo Chuck Pierce. Estou aqui para compartilhar alguma coisa a respeito do mês de Elul e da Teruá, do nosso conhecido shofar. Queridos, eu tive uma experiência com o shofar no dia 12 de fevereiro de 1991, quando num acampamento, num retiro de carnaval da nossa igreja, na madrugada, quando questionava a Deus alguns acontecimentos que estavam ocorrendo ali no nosso meio, sobrenaturais, Deus na madrugada me deu Jeremias 4,19. Na versão da época da imprensa bíblica brasileira, os melhores textos hebraicos e gregos, era assim a versão, ou é assim a versão. Há entranhas minhas, paredes do meu coração. Eu não posso me calar, porque tu, a minha alma, ouviste o sonido da trombeta e o alarido de guerra. Hoje eu tenho aqui em mãos a versão Peshitta, que significa simples, a versão simples do aramaico, que era a língua falada no tempo de Yeshua. E é um pouco diferente, mas praticamente é a mesma coisa. Ali começa um ministério novo. Eu tinha tido uma experiência de renovação em 1990 e no início de 91, num retiro, Vale da Bênção, um homem de Deus chamado Shel Schober, ele fez uma transferência, não direta, mas eu recebi uma transferência do que ele estava ministrando sobre guerra espiritual, nível estratégico, conquista de cidades. E ali aquilo foi muito novo para mim, eu bebi e eu ministrei isso um mês depois no nosso acampamento. Ele não tinha cassete, ele não tinha apostila, tinha tudo sido extraviado, mas a maneira que ele falava eu anotava avidamente e nem sabia que Deus estava me dando também este ministério para estar operando. E fiz no retiro de carnaval e eu tive essa experiência do shofar tocando a palavra de Jeremias 4,19 ali no meu quarto, no meu acampamento com a minha esposa. Confesso que na época nem conhecia shofar, a não ser por figuras, fotos, revistas, livros, mas nunca tinha tido mesmo um conhecimento palpável do que era um shofar. Mas a partir dali eu começo a trabalhar, meu ministério passa a ter o nome O Som da Trombeta, e a base era Jeremias 4,19, e começamos a trabalhar em batalha espiritual, e logo fiz a minha primeira caravana a Israel, e na segunda caravana, em 1994, enquanto eu fazia seminários, eu falava sobre isso, falava sobre conquista de cidades, mas sempre uma mensagem sobre Israel. Todos os seminários eram uma exigência que eu fazia aos pastores que me convidavam. Prego sobre batalha espiritual, conquistando cidades para Cristo, quebrando o domínio de Mamon, a posição do crente no exército do Senhor, fechando as brechas para a guerra, mas uma mensagem era sobre Israel. E falava sobre isso, Jeremias 4,19, o som do shofar, o som da teruá, o som da trombeta. Quando eu levo a minha segunda caravana em 94, lá em Tantur, um lugar que tinha Israel, que fazia a reconstituição do período de Jesus, a maneira como se sentava, se comia, um jardim maravilhoso. O grupo me deu de presente um shofar, uma teruá. E aí sim, aí eu passei a rodar o país tocando shofar. Mas mais do que isso, eu aprendi algo muito profundo da parte do eterno Deus sobre santa convocação. Me lembro que eu escrevi a apostila, eu creio que foi em 92 ou 93, santa convocação. Nós, todos que trabalhamos com Israel, conhecemos isso, sabemos que as festas fixas são santas convocações, Levítico 23, e todas elas, não somente as 7 festas, mas especialmente o jubileu, né? O jubileu, Shemitot, fala muito forte sobre o significado do shofar, da teruá. No decorrer dos anos, vivemos experiências maravilhosas no Janela 10x40, Transform World, mas nós tínhamos uma convicção que caminhávamos para os últimos dias, para a volta de Yeshua, para a volta de Jesus. E o shofar, ele tem a ver com isso. Aprendemos em Números 10, de 1 a 10, que o shofar,
ele muda a postura do povo de Deus. Então, números 10, de 1 a 10, por exemplo, fala que, de acordo com o retinir, com o toque do chofar, as tribos deixavam de ser tribos individuais e se tornavam uma nação. E de acordo com o toque do chofar, ou elas saíam para celebrar ou para a guerra. Então, o chofar, ele convoca, ele chama para celebrar, chama para a guerra, e vai ser o toque do chofar que vai chamar a noiva para se encontrar com o noivo. Vivemos todas essas experiências, as experiências dos anos 2000, com a restauração dos 5 ministérios, o apostólico fluindo, o profético, e também começaram a acontecer, principalmente a partir de 2010, nessa última década, fatos contundentes que nós podemos entender, sem fanatismo, que são sinais claros dos últimos dias da vida de Jesus. Acontecimentos geográficos, acontecimentos geopolíticos e principalmente toda esta operação que nós encontramos com base em 2 Tessalonicenses 2, onde está sendo montada a plataforma do homem da iniquidade, do chamado anticristo. Quando aconteceu esse caso do coronavírus e do agora Covid-19, todo mundo ficou apreensivo porque houve uma situação, está sendo mundial, e questionava-se, o diabo tem todo o cacife para fazer isso? É claro que não tem. Isso é por permissão de Deus. Então, uns buscavam, temos que orar nisso, temos que jejuar, mas eu buscava algo de Deus, uma resposta para mim mesmo, mais do que para dar resposta aos meus discípulos, aos que estavam debaixo da minha cobertura, aos que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Foi quando Deus me deu, quando eu orava, o texto de Isaías, capítulo 26, o número 20, versículo 20 e 21. Lendo, vou ler a Peshitta, que é a versão que eu estou usando agora. Eu uso várias, mas hoje especificamente. Anda, povo meu, entra em tuas habitações, fecha atrás de ti tuas portas, ocultai-vos por um momento até que passe a minha ira, porque eis que Yahvé sai de seu lugar para castigar a iniquidade do habitante da terra contra ele. Mesmo a terra deixará ver seu sangue derramado e não mais ocultará a seus assassinados. Ali eu entendi que era para entrar dentro dos quartos, das casas, em algumas versões diz, entra dentro do teu quarto, fecha a porta por um momento. Uma das versões que eu gosto também, acho que é Almeida Revista e Corrigida, não, Almeida Revista e Atualizada. Eu vejo ali disciplina e juízo. Juízo para as nações e disciplina para a igreja, no sentido de preparar-nos para um momento que nós nunca vivemos. Hoje é comum a uma só voz dizer que nós não encontraremos mais um mundo igual. A igreja não será mais igual, não estou falando em essência, estou falando no operar, no modus operandi, na eclesiologia, no modo de atuar. O governo não vai ser mais o mesmo, a sociedade não será mais o mesmo, a educação não será da mesma maneira, tudo vai mudar. Então eu creio que este mês de Elul, esta caminhada que estamos indo para o dia do Yom Teruah, é a reta final de preparação espiritual para enfrentarmos um novo. Algo que nós vamos precisar de muita dependência do Espírito Santo. Algo que nós não temos pronto ainda. Não temos cartilha, não temos nenhum material. Temos as Escrituras que são suficientes, mas principalmente nós vamos precisar levar muito a sério também o texto de Isaías, que diz, me parece que Isaías 30, 21, quer se vire para a direita, quer se vire para a esquerda, uma voz atrás de você vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Há um som sobrenatural da Teruá. Estamos nos aproximando para chamado de, por muitos, calendário civil, de novo ano, mas o que biblicamente o novo ano começa no Pessa, na Páscoa. Agora,
é uma santa convocação. É o toque da trombeta. Não posso me calar. Não tem como me calar. Porque tu, minha alma, ouviste o sonido da trombeta e o alarido de guerra. Por isso, nessa convocação que está fazendo o nosso amado irmão apóstolo Paulo de Tarso, unamo-nos, caminhando no toque do chofar, buscando discernir aquilo que o Espírito está nos revelando, para agirmos não mais como tribos isoladas, mas como uma nação do Eterno, caminhando para um tempo profético muito sério, muito difícil. Talvez muitos nem suportem o que vem pela frente. Que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nos capacite a ouvirmos a voz e a obedecer o som da trombeta. Deus te abençoe. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה שלום.